Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei neste domingo, dia 9 de outubro de 2022, sejam todos bem-vindos. Hoje tem uma notícia ruim e uma notícia boa para dar. Vou começar pela ruim. A notícia ruim é que a OTAN disse esta semana que não sabe onde se encontra o Belgorod, o maior submarino nuclear russo jamais construído. Isso é um problema pelo seguinte, porque o Belgorod carrega no seu interior os torpedos nucleares da classe Poseidon, chamado também a arma do fim do mundo. Por quê? Porque o Poseidon, embora ainda não tenha sido testado, pode provocar uma onda radioativa de até 500 metros de altura. Sim, imaginem, uma onda radioativa de 500 metros de altura, meio quilômetro. Ela pode, evidentemente, destruir um país inteiro, assim de repente. A arma não foi testada por um motivo muito simples, ou melhor, por dois motivos, por duas razões. A primeira é a legislação internacional sobre armas nucleares, que proíbe novos testes de armas nucleares, principalmente as mais modernas e, por extensão, as mais letais. E o segundo motivo é porque não existe região do planeta capaz de suportar um teste de uma arma que provoca uma onda gigantesca e radioativa. Esta arma não pode ser testada no Atlântico, próxima à Europa ou aos Estados Unidos, porque colocaria as costas, tanto europeias quanto americanas, em sério risco. Poderia haver muita matança ou muita morte de populações civis, o que implicaria que o teste, ele próprio, seria considerado uma declaração de guerra contra o Ocidente. Menos ainda, a arma poderia ser testada no Mediterrâneo, colocaria todos os países mediterrâneos em colapso, evidentemente. Então, ao que restaria, aonde, qual seria o território, ou melhor dizendo, em quais águas estas armas poderiam ser testadas? Segundo a OTAN, que perdeu o Belgorod de vista, é possível que ela seja testada no Círculo Polar Ártico. Aliás, a OTAN está trabalhando exatamente com essa possibilidade. Eu estou aqui no mapa, vocês estão vendo aqui, na parte norte da Rússia, o Mar de Kara. A OTAN supõe, mas isso é apenas uma hipótese, supõe que o submarino Belgorod esteja nessas águas, navegando no Mar de Kara. Para quê? Para realizar o teste num local onde não há quase população civil, ou se há, é muito pouca. Bem, então o teste seria exatamente no Círculo Polar Ártico, tendo como vista, como mira, por assim dizer, toda a região norte dos Estados Unidos. Claro, isso também implica o Canadá. Porque se de fato, se afastamos o mapa aqui, e se de fato o submarino Belgorod navega por essas gélidas águas, ele está sim muito próximo ao norte dos Estados Unidos, está próximo ao Canadá, está próximo ao Alasca, evidentemente. Só o que lhe separa é a Groenlândia. Mas, detalhe, se Vladimir Putin testar essa arma no Círculo Polar Ártico, e embora não exista perdas civis significativas, o teste pode gerar problemas a médio prazo para boa parte da região norte da América do Norte, claro, porque os analistas militares estão considerando que este teste nuclear levantaria não só uma grande onda, mas deixaria partículas flutuantes dentro da corrente do Círculo Polar Ártico, que logo atingiria boa parte da América do Norte. Então, o próprio teste, ou o teste, seria já considerado, sim, uma agressão direta da Rússia aos Estados Unidos. Se este teste acontecer, é claro que a OTAN considerará o teste como um tapa na cara, como uma declaração de guerra. Outro detalhe, o teste nuclear no Círculo Polar Ártico colocaria em risco
também o principal interesse hoje do mundo globalista, que é o da preservação do planeta ou de algumas áreas fundamentais para a sobrevivência do planeta, como o Círculo Polar Ártico. Então esta é a má notícia. Uma vez que a Rússia se convença de que precisa testar o seu Poseidon, entraremos numa nova fase da Guerra Fria, que de fria praticamente já não terá mais nada. O que poderá levar Vladimir Putin a esse teste? Bem, a Rússia está cada vez mais acuada, e aqui temos que considerar 3 fatores importantes. O primeiro deles, é claro, a Ucrânia está cada vez mais carregada de armas letais por parte da OTAN e cada vez mais topetuda, pelo menos em relação aos discursos de Zelensky. Neste vídeo, eu não posso mostrar o vídeo, mas nesse vídeo Zelensky pede que a OTAN faça um ataque preventivo contra a Rússia usando armas nucleares. Aqui está o vídeo, eu vou deixar na descrição para quem quiser assisti-lo. Outro motivo importante que pode levar Vladimir Putin a esse teste foi a declaração do presidente polonês na semana que passou de que a Polônia deve sim hospedar armas nucleares da OTAN. É claro que Vladimir Putin, nesse caso, se sentiria também obrigado a colocar a Polônia como um alvo nuclear. Outro fator, que é o que todo mundo sabe, a Rússia está praticamente banida do mercado internacional com o Ocidente. E isso implica, evidentemente, num problema econômico para, digamos assim, controlar os ânimos da população civil. E aqui surge também, como nota de rodapé, um quarto problema. Vladimir Putin parece não consegue mais esconder a saída de russos importantes, pessoas bem posicionadas dentro da sociedade, do país em busca de novos ares. O Memory, que é um site de notícias árabe muito ligado à Rússia, divulgou hoje que mais de 700 mil russos bem posicionados dentro da sociedade russa já foram ou para o Cazaquistão ou para a Geórgia. É preocupante isso para o governo de Vladimir Putin, porque entre esses 700 mil que deixaram a Rússia, estão ali também muitos cientistas, pessoas com cargos em universidades, pessoas importantes dentro da sociedade, que podem, eventualmente, servir para o Ocidente na batalha de propaganda contra a Rússia, mas também, quem sabe, contendo alguns segredos militares que servirão ao Ocidente em caso de guerra direta com a Rússia. São muitas as razões hoje para Vladimir Putin colocar os pés pelas mãos, como se diz. E aqui eu lembro da lenda do escorpião, que uma vez acuado e sem nenhuma possibilidade de salvação, acaba colocando o ferrão contra si mesmo, contra a sua própria cabecinha. Quem sabe Vladimir Putin chegue num momento em que somente uma ação tresloucada lhe reste. E esta, evidentemente, seria o uso de armas nucleares. É uma má notícia porque parece, ao que tudo indica, nós estamos chegando exatamente nesse ponto. E aqui eu quero lembrar aos amigos que eu fiz uma série de vídeos, há algum tempinho atrás, falando sobre uma tradição profética da Floresta Negra, na Alemanha. Uma tradição longa que vem desde o século VI até basicamente os nossos dias. E dentro desta tradição, não faltaram profetas que disseram que, em um determinado momento do futuro, a Grã-Bretanha seria engolida pelas águas por causa da detonação de uma bomba muito estranha, uma bomba que geraria uma onda gigantesca que não só alagava, como queimava.
Alguns profetas do bosque, desta tradição, os profetas do bosque, chegaram a dizer que metade da Inglaterra seria engolida pelas águas depois de ser atingida por esta arma estranha para os profetas de então. Hoje vemos que não é uma arma tão estranha assim, já que, ao que tudo indica, ela é bem conhecida, pelo menos se não testada, em termos técnicos do que pode fazer. Ela pode sim colocar uma ilha debaixo d'água. Bem, agora então uma notícia boa, aparentemente boa. Um amigo mandou-me um e-mail mostrando a fotografia do senador Mourão, dizendo o seguinte: a hora e a vez de Mourão. E junto com a fotografia veio um recorte de jornal que dizia o seguinte: o vice-presidente, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, dos republicanos, sugeriu uma nova composição do Congresso Nacional, que deve debater uma série de mudanças no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Para Mourão, há vários assuntos sobre a Suprema Corte que deverão ser discutidos entre os parlamentares. Agora, palavras do próprio Mourão, abre aspas. Vejo hoje que nossa Suprema Corte tem invadido costumazmente aquilo que tem sido atribuição do Executivo e do Legislativo e muitas vezes rasgando o devido processo legal. É uma discussão que tem que ser conduzida no Congresso Nacional, disse Mourão. Mas ele disse mais. Não é só uma questão de aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte, algo que precisa ser discutido porque muita gente aí, principalmente da esquerda, quer mais representantes da esquerda dentro do STF. Então essa será uma discussão a ser levada ao Senado, diz Mourão. Mas não é só isso, ele diz mais. A gente tem que trabalhar em cima do que são as decisões monocráticas. Bem, é que eu não preciso discutir muito sobre isso. Um juiz decide simplesmente que um determinado ator político, por exemplo, que tem foro privilegiado, deve ser preso. Isso é uma decisão monocrática, porque não leva em conta, primeiro, não leva em conta a Constituição e outra, que não leva em conta a opinião de outros juízes. Mas isso é só um exemplo. Mourão disse ainda mais. Temos que trabalhar em cima do que vem a ser um mandato para os mandatários da Suprema Corte. O mandato vai até os 75 anos, depois o juiz se aposenta e pega o pijama. E isso tem que ser discutido, segundo ele, mas vejam o que ele diz. Eu acho que não pode ser algo até os 75 anos, ou 10 ou 12 anos, acrescentou ele. Um mandato de 10, 12 anos para Mourão. Bem, o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer o seguinte, que Mourão ainda nem assumiu o seu posto de senador e já aparece como uma das lideranças do novo Senado, da Casa Alta Legislativa. E isso é importante, sim, muito importante, porque, afinal, haverá na próxima legislatura uma nova cara capaz de frear, por assim dizer, abusos ou excessos, ou possíveis excessos do STF, coisa que ainda não aconteceu. Por quê? Porque Mourão já diz com todas as letras que essas coisas precisam ser discutidas. O problema pode ser um problema para alguns juízes do Supremo. Então, a questão é que Mourão não está só. Vejam, por exemplo, o caso de Damares. Ela também assumirá uma cadeira no Senado e já trabalha nos bastidores para ser presidente do Senado. O que certamente tirará o sono de gente que, por exemplo, não vê problema nenhum em decisões monocráticas, etc. e tal. Isso quer dizer também, e o mais importante vem aqui, que na medida em que este novo Senado, ou melhor, este novo Congresso atuar mais de acordo ou em maior harmonia com os anseios da população, esta mesma população perceberá que tão importante quanto votar para presidente é votar para deputado e para senador.
E se isso de fato acontecer, será uma grande revolução cultural no Brasil. Resta saber se este novo Congresso trabalhará em harmonia com o próximo Executivo. Se for em desarmonia, teremos, claro, muito mais guerra pela frente nos próximos anos. Agora, se for um Congresso mais afinado com o Executivo, o Brasil pode sim finalmente surfar uma grande onda, mas não radiativa. Bem, por enquanto é isso. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Antes, quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe os nossos vídeos e, se possível, torne-se membro desse canal. Nós precisamos demais da sua ajuda. Até amanhã, se Deus quiser.